Olá, amigos, estamos chegando, hora do nosso bate-papo com a psicóloga, escritora, palestrante Olga Tessari. Quer saber de tudo sobre comportamento? Entra lá no site olgatessari.com.br e você vai ter muitas informações. Tudo bem, Olga? Tudo ótimo. E por aí, tá tudo bem também? Muito bem, prazer em recebê-la aqui mais uma semana. E agora vamos falar sobre relacionamento entre casais, entre homem e mulher, né? Com a pandemia, muita gente está no home office, trabalhando em casa. E é claro que as tretas, as chamadas tretas, né, aumentam. Como não deixar isso fluir, ir para os filhos, Olga? Na verdade, quanto mais tempo você convive com a pessoa, se você não a conhece bem, mais atritos você vai ter, né? O que eu percebo muitas vezes é que muitos casais passam a maior parte do tempo longe um do outro e eles praticamente não se conhecem o suficiente. Então, quando você passa a conviver muito tempo dentro do mesmo ambiente com essa pessoa, você acaba descobrindo defeitos, você acaba descobrindo determinados comportamentos que antes você não enxergava. Então, isso pode ser um motivo para brigas, isso pode ser um motivo para discussões do casal. Só que o casal precisa entender o seguinte: uma coisa é ser casal, outra coisa é ser pai e mãe, né? Então, quando você tem filhos, você tem que saber separar o que é do casal e o que é do pai e da mãe. Mas o que eu observo na grande maioria das vezes é quando o casal está brigando entre si por problemas do casal, muitas vezes eles colocam os filhos no meio. Tá vendo, filho? Olha como seu pai é. Filho, você não acha que a mamãe está certa? Isso é absurdamente errado. Por quê? Porque os filhos amam igualmente pai e mãe. E muitas vezes o filho não concorda com a mãe ou não concorda com a atitude do pai, mas ele quer ficar à parte, porque ele fala: não, mas isso é um problema dos dois, eu não tenho nada a ver com isso. E nós observamos muito esse comportamento, principalmente quando os casais se separam, né? Porque aí muitas vezes a esposa está com raiva da separação, então ela usa os filhos contra o marido, ou vice-versa, ele também pode usar os filhos contra a ex-esposa. Mas dentro do ambiente familiar, o ideal, dentro de casa, né, o ideal seria que, se o casal tivesse alguma coisa para discutir, para resolver, que fizesse isso longe dos filhos. Então, por exemplo, quando os filhos vão dormir, né, então agora nós vamos conversar e conversar num tom baixo, para não incomodá-los, para não acordá-los, para que eles não saibam que nós estamos conversando. Esse seria o comportamento ideal, mas o que nós vemos é que, normalmente, quando há uma discussão, o casal perde a estribeira. Então, a primeira coisa é aumentar o volume da voz, é gritar, é ofender, é machucar, porque quando eu me sinto agredida verbalmente, ou quando eu acho que eu tenho razão, às vezes eu quero gritar para que você ouça. Eu quero gritar para que você entenda, e isso pode atrair a atenção dos filhos. E os filhos, quando veem os pais discutindo e gritando entre si, eles se sentem extremamente inseguros, porque eles não podem admitir nunca que pai e mãe briguem, porque os pais, para eles, são como ídolos, né? Não têm defeitos, são pessoas maravilhosas. Então, o que os pais precisam fazer é: tem alguma discussão, tem alguma coisa para resolver? Procurem resolver longe dos filhos. Então, na época da pandemia, não tem como sair de casa, ou não tem como estar longe dos filhos. Então, o ideal seria: bom, nós temos que ir ao mercado, nós temos que ir à padaria, temos que fazer compras, então, ou então vamos para a garagem e nós nos sentamos dentro do carro, fechamos o vidro e conversamos lá dentro. Resolver as questões longe dos filhos. Não é esconder deles problemas, mas é evitar que eles tenham contato com problemas que não são da esfera deles, né? Porque são problemas do casal e não do pai e mãe. E eles acabam, assimilando esse clima, né, bélico às Sim, vezes, e isso é muito sim. prejudicial, né? Claro, até porque, veja, se forem crianças pequenas, as crianças imitam os pais.
Então, se os pais vivem brigando e discutindo entre si, gritando um com o outro, é esse comportamento que as crianças vão repetir com seus irmãos e com as outras pessoas da casa. E aí os pais tentam reprimir esse comportamento e não entendem porque a criança o tem. E na prática é por quê? Porque eles estão dando exemplo. Então, aquela história, né, de que os pais devem dar o exemplo é fundamental. Então, os pais precisam prestar atenção naquilo que eles fazem, né, e não necessariamente naquilo que eles falam, porque as crianças ainda não têm o domínio da linguagem, então elas se deixam levar mais por aquilo que elas estão vendo e ouvindo do que a palavra em si. Legal. Muito obrigado, Olga, uma vez mais, e até a semana que vem. Até a semana que vem. Um grande abraço.